Fala pessoal, Kleber Batista aqui, canal ETF CIA, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje numa atmosfera diferente, gravando ao ar livre. Estava esperando muito, né, que venha, que aconteça tempos assim para que eu traga vídeos em uma perspectiva diferente. Eu estou no Vixilinga Park, é uma reserva florestal, um parque aberto ao público, aqui próximo à minha casa, fica uns 2 quilômetros no máximo da minha casa. É um lugar que eu frequento muito, gosto muito de vir aqui quando na época de verão, né, eu venho fazer esporte, andar de bicicleta. É muito legal, muito frequentado, muito bem frequentado esse parque aqui. Hoje mesmo, nesse momento, tem muita gente aqui passeando, fazendo piquenique, muitas crianças aqui. Atrás aqui tem uma Harley um pavilhão que você pode andar de patins no inverno, né, andar no gelo. Do outro lado tem um complexo de piscinas ao ar livre, né, um clube, né, do Vixilinga Park, e também muito bem frequentado no verão. Muitas pessoas vêm com família passar o dia, né? Hoje eu acho que são 4 ou 5 piscinas grandes, muito legal, né? É a praia do Alemão, né? Aqui, como a gente diz. Então, pessoal, hoje uma atmosfera diferente para falar sobre um tema diferente. Esse vídeo é exclusivamente para as mulheres, né? Eu já há algum tempo eu vinha planejando de trazer aqui no canal um vídeo para falar sobre finanças e a importância de as mulheres, né, se importarem e levarem a sério o tema finanças. Não que finanças sejam não tão importantes para os homens, mas eu acho que para as mulheres é muito, muito mais importante de se entender sobre finanças para um futuro, para uma aposentadoria. E vou trazer os pontos aqui, pessoal. Eu tenho visto já há muitos anos, antes de ter a ideia de abrir um canal, eu sempre tinha percebido as dificuldades de muitas mães, por exemplo, dos meus alunos aqui, financeiramente, né? A pagar uma calça, pagar uma roupa de capoeira. A câmera está balançando aqui, que eu estou em cima de tipo uma plataforma aqui que entra na água, né? Tem uns 10 metros assim que entra na água, e tem algumas pessoas aqui do lado fazendo foto, então a câmera dá uma balançada. Então, pessoal, eu percebo a dificuldade de muitas mães aqui em pagar um evento, pagar uma calça. Pergunta sempre, né, se pode pagar depois. E eu estou falando de pessoas, de mulheres alemãs, né? Percebo também entre a comunidade brasileira também, né, muito. Isso é um problema de várias pessoas e várias mulheres, independente de sua nacionalidade. Mas aqui tratando mais especificamente das mulheres alemãs e das mulheres brasileiras, o que eu tenho visto e percebido há vários anos. Então, vocês sabem que eu estou organizando a minha palestra no dia 21 aqui na cidade de Dortmund, e no dia 28 na cidade de Münster. E, sinceramente, pessoal, se eu pudesse escolher o meu público, eu escolheria o público das mulheres, né? Eu gostaria muito, se possível, todos são bem-vindos à minha palestra, né? Mas a necessidade que eu tenho de falar sobre finanças para mulheres é muito grande. Eu já tinha essa ideia há muito tempo, né? Então, e vou trazer os fatores por quê, né? Já trouxe alguns em relação a isso, né, no início do vídeo. E engraçado, pessoal, que eu tinha esse tema para trazer aqui no canal, de falar para as mulheres, né? Então é isso. Eu assim, se eu puder sair na rua e escolher com alto-falante, eu
escolheria só as mulheres. Mulheres, venham participar, venham entender, né, a importância de todos, mas principalmente de vocês, de estarem, de ter a rédea financeira, né, nas suas mãos. Então, pessoal, foi engraçado ontem que eu já estava com essa ideia há muito tempo, algum tempo na cabeça, e ontem eu assistindo um podcast que eu gosto muito e vou deixar aqui na descrição para vocês acessarem. É um podcast, eu não sei se ele é americano ou se ele é inglês, né? Ele é gravado na Inglaterra ou nos Estados Unidos, mas ele tem a tradução em português, né? E se chama, eu trouxe até aqui algumas coisas anotadas, se chama The Diary of CEO. O diário de um CEO, traduzindo, né? CEO é uma sigla em inglês que significa executivo, chefe, presidente, né? De uma grande instituição, de uma grande empresa. Então, é assim que se chama esse canal. Um cara jovem, um moreno jovem, muito inteligente, que traz pessoas da maior, de todas as áreas de profissionais, para falar, né, no seu podcast. Assim, eu recomendo muito, vou deixar aqui na descrição. E ontem ele trouxe um especialista, o vídeo que eu assisti ontem tinha um especialista financeiro que fala especialmente para famílias e para mulheres. Então foi aí que deu a luz. Eu disse, não, ó, o cara só está comprovando tudo que eu tenho vontade de falar sobre as mulheres, né? Sobre finanças para mulheres. Então, ele trouxe alguns pontos, né, que eu concordo 100% com ele, e esses pontos e esse vídeo, né, dele, do senhor, ele se chama David Barr, é um especialista, ele conta um pouco da história de como ele começou a investir. Ele é um americano, já na casa dos seus 65 anos. Ele fala que começou a investir através da sua vovó, né? A vovó dele começou a economizar 50 centavos do seu salário em dólar por semana. E ele conta um pouco dessa história, é escritor também. Ele escreveu um livro que é um dos mais famosos dele, que se chama Mulheres Inteligentes Enriquecem. Mulheres Inteligentes Enriquecem. Esse livro, com certeza, eu vou procurar para eu ler. E se eu encontrar, também deixarei aqui, se ele tem em português, ou em alemão, ou em inglês. Talvez eu faça uma citação aqui na descrição. Então, pessoal, ele trouxe alguns pontos porque as mulheres têm que se importar mais do que os homens pela a sua situação financeira e de ter a sua situação financeira sobre as suas mãos, né? Nas suas rédeas. Então ele traz um ponto aqui, porque as mulheres vivem mais e necessitam de mais recursos, né? Isso né, a gente vê isso, que as mulheres têm uma vida mais longa do que os homens, né? As mulheres vivem mais, então o David Barr, ele leva em conta que as mulheres, porque elas vivem mais, elas vão elas necessitarão de mais recursos. Esse é um dos pontos que ele traz e eu concordo plenamente com ele. O segundo ponto é: as mulheres sofrem mais depois de um divórcio. Não precisa trazer estatística aqui não, pessoal. É só vocês olharem aí na sua vizinhança, na rua onde vocês moram, né? E façam uma comparação em relação de como vive um homem separado, um homem viúvo, e como vive uma mulher separada ou viúva. Vocês vão entender esse ponto que o escritor, esse especialista em família e mulheres financeiro, traz, né? Eu vejo isso aqui, eu vivo isso, né? A maioria das pessoas, das mulheres que eu sinto, que eu vejo que tem dificuldade financeira, são mulheres separadas, são mulheres, né, divorciadas ou viúvas.
e por vários fatores, né? A gente sabe que as mulheres, isso agora eu falando do meu ponto, da minha cabeça, né? A mulher abre mão, as mulheres abrem mão dos seus sonhos, dos seus projetos para construir família, né? Para cuidar da casa, para cuidar do marido, né? Aquela máxima que o homem sai para trabalhar e a mulher cuida da casa, cuida da família. Então, enquanto ela está ali vivendo sob os cuidados do marido, está tudo bem. Mas a partir do momento que o marido resolve se separar, deixa a casa ou falece, aí começa todas as dificuldades da mulher, não só financeira, né? Mas aqui trazendo para o ponto financeiro, que é o ponto específico aqui do canal. Então é isso que acontece, né? A mulher sempre depois do divórcio, né? Ela é quem fica com os filhos, ela tem uma carga de trabalho reduzida, né? Para conciliar casa, trabalho e família. Então esse é um segundo ponto que o David Barr traz nesse podcast, né? E o terceiro ponto que ele traz é que as mulheres trabalham menos. O que é que ele quis dizer com as mulheres trabalham menos? É que as mulheres contribuem menos para a Previdência Social, por conta de todos esses fatores que eu já trouxe aqui no vídeo, né? A mulher, ela trabalha menos porque ela cuida da família, ela abre mão dos seus sonhos, ela abre mão dos seus objetivos, então ela tende a contribuir menos, quer dizer, elas terão menos recursos financeiros numa aposentadoria. Então, esses são os pontos. Isso são coisas que é só olhar na internet, é só fazer uma pesquisa rápida na internet e vocês vão ver que é comprovado isso, pessoal, né? Eu lembro aqui que há um mês atrás eu assisti mais uma reportagem aqui sobre a situação dos aposentados alemães. Então eu vi um depoimento de uma senhora muito simpática, né? Uma senhora bem vistosa, muito simpática, e que ela falou que ela teve uma vida muito boa enquanto era casada com o marido, porque o marido era rico, né? Ela teve uma vida muito tranquila e até a separação. Ela não tinha noção nenhuma do patrimônio que o marido tinha construído, ela não tinha noção nenhuma financeira, a realidade do marido, né? Ela só sabia que ela tinha uma vida boa, uma vida muito confortável, mas até o marido se separar e deixar ela sem nada, né? Então hoje ela faz trabalhos pequenos em supermercado para, né, ajudar na aposentadoria, na vida que ela tem. Então tá entendendo, pessoal, como é importante, né, de vocês, mulheres, não se deixarem só, né, viver através dos seus maridos, né? Então a estatística está aí, é só vocês procurarem. Eu vejo isso na rua, procura aí na sua vizinhança, observa a sua amiga que é solteira, que é divorciada, né? Então ele fala que as mulheres contribuem, e são estatísticas americanas, né? Mas claro que os Estados Unidos serve de parâmetro para o resto do mundo, né? Por conta do seu tamanho, do tamanho da sua população, da potência da sua economia. Então os Estados Unidos serve como um termômetro, né? Em relação a estatísticas mundiais. Então o David Barr, ele traz estatísticas americanas, mas que, né, elas se revelam em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar, né? Então são esses fatores, né? E eu mesmo, como marido, foi uma coisa que eu deixei muito clara para minha esposa. Eu disse: não quero que você fique cuidando da casa, eu quero que você também trabalhe, que você ganhe o seu dinheiro, que você não viva 100% dependente de mim.
até por conta do meu trabalho, né? Eu sou autônomo, então já venho de outro país, então uma mulher alemã com toda a estrutura, com toda a inteligência, ficar dependente só de mim. Mas quando eu falei isso para ela, eu estava realmente pensando nisso, né? Que se um dia a gente não tivesse mais junto, que ela pelo menos tivesse o seu sustento, tivesse a sua profissão, que ela não precisava abrir mão de nada para, né? Até no início, né? Era igual, mas depois eu comecei a me destacar no meu trabalho, até hoje, né? Sou muito grato, vivo do meu trabalho. Mas foi isso, quando eu deixei claro para ela, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que trabalhar. No início foi muito difícil, porque a gente tinha que conciliar o estágio dela, o estudo dela com o meu trabalho, então eu cuidava das crianças durante o dia, e quando ela chegava em casa à tarde, depois da universidade, depois do trabalho, aí eu saía para fazer o meu emprego, fazer o meu trabalho. Então isso é muito importante, e hoje em dia é assim, né? Nós somos uma família, cada um ganha o seu dinheiro, mas vivemos. O importante é que ela se mantém em pé, e ela pode e poderá se manter em pé comigo ou sem a minha presença, e isso é muito importante, e quero deixar isso bem claro para você. E para finalizar, pessoal, o David Barr, no podcast, ele termina enfatizando que ele fala, independente se você é uma mulher, é uma empresária, se você é uma mulher bem-sucedida, se você é separada, viúva, independente do que você seja, você tem que estar com as rédeas da sua vida financeira nas suas mãos, e acrescenta, ponto. Essas são as palavras dele. Então eu achei muito legal e achei muito relevante de trazer essa reflexão aqui, e desejo muito que muitas mulheres assistam esse vídeo e repensem a necessidade de se pensar no longo prazo, de se pensar na aposentadoria, de se pensar em ser independente financeiramente do marido, seja ele rico ou pobre, ou não importa. Mulheres, é importante para vocês. A partir de todos esses fatores que eu trouxe aqui no vídeo, eu desejo muito que você faça uma reflexão. As mulheres que estão aqui, que vivem aqui na cidade de Dortmund ou na cidade de Münster, aqui na região, né? Vocês estão convidadas, todas convidadas, a participarem da minha palestra, e terei o maior carinho, a maior atenção em tratar desse tema, especialmente com vocês. Então, mulheres, todos estão convidados, mas esse vídeo é especialmente para você, mulher, né? Seja a capitã do barco que se chama a sua vida. Então, um grande abraço, fico aqui e até o próximo vídeo, pessoal.